Muito boa tarde, olha só, começando aqui o Entre Família, é um prazer ter você aqui com a gente fica obcecado por te ver aqui todas as tardes de segunda a sexta. Boa tarde. Boa tarde, Carol, olha Tudo só, bem, Thiago? Quero deixar já aqui bem expressada bem a claro. minha indignação com relação a este salto de Carol. Porque não dá. Ela já tem. Vir até um pouco mais alta. A Carol já tem a minha altura, daí ela coloca um salto aqui, de mais ó, 10 centímetros, nem é daí... Dá uma focada aqui, vê se é tão alta acaba assim. Com a gente. Você nem tá é tão obcecado aqui, por isso, hein, Carol? Aqui não, imagina. O pessoal que é obcecado olha, Carol, pela minha aparência. Tirando a altura, tá super bacana. Quero já dizer aqui, vamos mandar um abraço. Look legal. Com certeza, mandar um abraço aqui para a Ruama, a nossa figurinista que caprichou no figurino hoje. Arrasa. Diretamente de Fortaleza. Fortaleza. Um abraço para Fortaleza. Já morei lá, gosto demais. A gente ia ali naquela praia do futuro, muito bacana. Praia do Cumbuco, Canoa Quebrada, Jericoacoara. Para com isso, vê se é hora de você falar uns negócios desse, segunda-feira nós estamos aqui. Nesse calor ainda, hein, Carol? Não, por favor, vamos falar do assunto de hoje. Não, mas agora não pode porque é a pandemia, então segura um pouquinho, depois vocês vão pra praia, viu? A gente só fica ali por foto, assim, babando, né? Eu só não fui mesmo, é por causa da pandemia, né? Não foi uma questão financeira, né, Ana? Jamais. Senão já tá indo lá. É o seguinte, nós vamos falar agora do tema de hoje. A gente começou falando aí dessa questão de obsessão, obcecado. Será que o pessoal aí de casa sabe a diferença desse processo? Você já se viu aí, já conviveu com uma pessoa obcecada? Ah, eu sou obcecado por comida, por trabalho. Fulano é obcecado por aquele relacionamento. Mas será que a gente sabe mesmo qual é a diferença? Pois é, e até mesmo, será que existe uma obsessão talvez saudável? Ou que, enfim... Será que existe? Não, sou obcecado por dar dinheiro ali pro Thiago. Não, pô, bacana. Aí pode ser. Pô, bacana. Porque, você Carol... não precisa de tratamento, não. Não precisa, nem vai se tratar. Porque tem muita gente que de repente pensa, olha, eu sou obcecado em trabalhar, trabalho bastante. É que trabalho é bom. Exatamente. Mas será qual que é a diferença entre ser obcecado e ter um objetivo focado, aquilo que você realmente quer alcançar? Será que existe diferença? Olha, vamos falar sobre isso. Temos aqui uma psicanalista top, é ela. Daqui a pouquinho vamos falar o nome dela aqui, viu? E você vai tirar todas as suas dúvidas em relação a esse tema aí. Então fica ligadinho aí, já joga lá no grupo da família, ó. Vamos falar aqui, ó, tô sabendo de fulano, ciclano, mas também você tem que observar aí como tá aí o seu momento, né? Com a questão financeira, com os relacionamentos, com compra, com comida. Existem várias áreas. E olha só, o Cris não tá com a gente hoje, mas amanhã ele volta de novo, então vocês vão ter que me aguentar hoje, mas é rapidinho, 1h30 já termina. Fica feliz, dá uma Mas mudada. o importante é a nossa convidada de hoje que vai trazer esse tema super bacana. A gente tem muita coisa legal. Temos a nossa entrevistada de hoje que vai compartilhar com a gente qual a obsessão que ela tinha. Talvez seja uma obsessão que você em casa tenha também. Eu acho que eu tenho alguma coisa parecida com essa obsessão dela, eu não sei. A gente sempre encontra algum pontinho ali. Ó, coisa. Bora pro intervalo, respira fundo, bora avisar todo mundo que o Entre Família já começou. O intervalo é rápido esse aqui, viu? A gente volta já. Já estamos de volta, como a gente falou, é bem rapidinho aqui no programa Entre Família, a gente vai falar sobre obsessão. Você tem alguma dúvida a respeito desse tema? Então participa com a gente, manda sua mensagem, manda um WhatsApp aí pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui na mira da verdade, não para nossa convidada de hoje. Convidada na mira. Com certeza. É o seguinte, a gente quer compartilhar com vocês e tirar essas dúvidas para que a gente tenha total noção do que é obsessão, o que é objetivo e como que a gente pode lidar com essas ansiedades, talvez. E mais do que isso, Thiago, vamos perguntar aí para quem está em casa, às vezes tem uma experiência para contar aqui pra gente. Queremos. Por acaso você já lidou com algum processo aí obsessivo, com comportamento, já teve que lidar com o seu próprio comportamento obsessivo ou com alguém que era obsessivo em alguma área? Abre o coração, fala pra gente. Se tiver dúvida, tem especialista aqui. Vai mandar no número 0 operadora 12 98315 0249 para você interagir com a gente. É obrigatório a sua participação aqui. Com certeza. É isso. Bora apresentar a nossa convidada de hoje. Ela que já é de casa, né? Quase que dispensa apresentação. O programa com ela bombou final do ano, só quero dizer isso. Bomba, é isso aí, porque ela arrasa. É sensacional. Eu assisti lá em casa, inclusive, levei até alfinetada em casa quando eu assistia, né? A minha esposa, né, não assim, sempre tem. É engraçado, né? Você traz essas coisas no programa, Parece que você não vive... tá assistindo, não? Você entendeu o que falou no programa de hoje? De vez em quando foi o Cris aquele fala de Natal assim, que você participou, né? De vez em quando o Cris fala assim, tomara que a minha esposa não esteja assistindo. Seja muito bem-vinda, Aline Moraes, psicanalista, mais uma vez aqui com a gente, um prazer. Estar aqui com vocês, né? Sempre muito bom.
Boa tarde a todos de casa e vamos falar então agora obsessivamente, né, desse tema que gera muitas dúvidas, né? Com certeza. Gera muitas dúvidas. E aí a primeira, já que nos bastidores a gente conversava sobre isso, para a gente entender qual é a diferença, né, de ser obsessivo, obcecado por algo, ou se é uma obsessão patológica, algo que está precisando realmente de uma intervenção medicamentosa, de um profissional. Qual é a diferença? Se a gente for pegar a palavra obsessão, ele tem uma ideia de atormentado. E o obcecado de cego. Mas no dia a dia a gente usa as duas palavras para o mesmo comportamento. A gente pode ter o comportamento que a gente olha assim como algo mais saudável. Um objetivo, a pessoa tem uma meta, ela quer passar num concurso, quer passar numa prova, e ela se foca tanto naquilo que por um tempo ela esquece uma parte da vida dela, a vida pessoal, a vida, de repente, até afetiva. Temporário. E isso faz parte, né? Os sonhos, a gente, em algum momento, a gente deixa de lado alguma coisa que rouba o nosso tempo e a gente vai focar um pouco mais. Mas tem um lado que vai ser perigoso, que pode ser tanto neurótico, quando a gente fala de um neurótico obsessivo, de uma ideia, de um comportamento que aí também gera uma compulsão, a pessoa vai começar ali a ter comportamentos repetitivos, que na verdade está escondendo alguma coisa maior. A gente vai falar melhor disso depois. Ou mesmo psicótico, quando você tem um comportamento de delírio, quando você tem um comportamento aí que você vira paranoico. Então, a gente tem que diferenciar porque tem aquilo que é viciante ou é por um período, mas não tem a característica de ser patológico, e tem aquilo que pode ser neurótico ou psicótico, que aí é patológico. É engraçado, Aline, porque muitas vezes a gente confunde, né, Carol? Sim. Eu até falei no início ali, a gente confundir essa questão de obcecado e, sei lá, focado em um objetivo, em uma busca, né? Eu estava assistindo essa semana um documentário do Elon Musk, que é uma pessoa que hoje está nessa área de tecnologia, o dono é o fundador da Tesla, fundador da SpaceX, e ele quase perdeu todas as empresas. Chegou um momento que ele tinha um X capital e ele tinha que decidir, ou eu invisto nessa e deixo ela viver, ou eu invisto naquela, né, porque se eu investir nas duas, as duas vão morrer. Mas ele estava tão obcecado naquela ideia, ou estava tão focado naquela ideia, tinha um objetivo tão claro, que ele investiu nas duas, as duas hoje são um sucesso e nenhuma das duas morreram. Como que a gente pode diferenciar essa questão obcecado e objetivo? Porque se a gente tem um objetivo e um foco, a gente consegue mirar naquilo e até ter talvez uma consciência maior de pensamento, raciocínio. Talvez uma pessoa muito obcecada, ela perde talvez um pouco a razão e vai muito pela emoção, não sei se seria isso. Sim, como eu comentei no início, a gente precisa dos sonhos e das paixões, é isso que nos move. Então, nesse caso, a gente pode entender que era um cenário de um sonho, um grande projeto. Ele dedicou, né, a gente pode usar até às vezes a palavra obcecado nesse sentido de ficou tão fixado, tão focado naquilo, mas não temos garantias de que ele deixou de lado outras coisas. Agora, deixou de lado não como prioridade, deixou temporariamente sem se dedicar àquilo, em algum outro momento volta, aí a gente vai entender que, ok, não está dentro de uma patologia agora, passa a vida toda, 20 anos, 30 anos, 40 anos viciado no trabalho. Pode estar escondendo aí uma baita de uma defesa que faz com que a pessoa fuja aí para o trabalho, para alguma coisa que ela, né, quer muito e abandone outro lado da vida dela. Aí é perigoso, tem que ser olhado. E eu acho que o mais difícil desse processo como um todo é que muitas vezes o objetivo, né, que está sendo olhado é algo positivo, né? Então a gente está falando de trabalho, aí quem sabe, eu sou obcecado aqui pela segurança dos meus filhos, né? Uma mãe, né, que quem sabe é obcecado pela segurança dos filhos e fica o tempo todo ali como uma galinha colocando e vindo em cima e tal, e aí vai passando do limite em relação a esse processo. Sim. Então acho que fica mais difícil a gente identificar isso, porque a gente não consegue identificar isso como um vício. Ela é viciada no filho, ela é viciada. Não, parece que é positivo, é legal. Sim. Como é que você sabe quando você está passando a linha, né? Como a gente consegue descobrir, tá passando a linha do normal, não está ficando legal, isso aqui vão ter que voltar e repensar esse comportamento. Uma característica também importante da gente falar quando a gente trata por obcecado obsessivo é uma pessoa insegura, né? Então, uma mãe insegura, uma mãe com muito medo dos seus filhos serem maltratados. Se você pega também uma esposa muito dedicada, que faz tudo pelo marido. A gente tem esse quadro das mulheres que amam demais, que é também uma espécie, né, de obsessão. Então, a insegurança muito grande da pessoa, ela projeta no outro. Então, é dela, ela está projetando no filho.
Ou então, no caso, a gente pode pensar de alguém que é apaixonado depois de 50 anos por alguém lá da adolescência e continua seguindo essa pessoa nas redes sociais, querendo falar desse amor, querendo falar dessa paixão, quer dizer, está lá atrás ainda obcecado por uma ideia, por um tempo que não existe mais e por uma pessoa que não existe mais. Aí a gente sai, tem também um caráter de insegurança, mas é uma fixação, porque aquele tempo, aquela época, preencheu um lugar, um buraco, um vazio, que não faz mais sentido, mas a pessoa se agarrou àquilo. Então, tudo aquilo que é muito extenso, muito longo, e aí você trouxe, né, o caso da mãe, essa mãe está sufocando esse filho não tem capacidade de respirar, de decidir, é um quadro que a gente não vai enquadrar numa patologia, como eu falei, neurótica, nesse sentido, né, de tomar um medicamento, de fazer uma terapia, mas que é prejudicial para as relações. Prejudicou a relação, prejudicou a qualidade de vida, é um ponto para a gente olhar. Alerta vermelho ali. Com certeza. E você comentou, Carol, de situações ali, né? Tipo, você falou da questão do trabalho, às vezes o que parece pode... que é positivo. Exatamente, mas sei lá, tem algumas situações, depois eu quero saber de você, antes a gente vai falar aqui, Aline, com a Tamires. A Tamires, ela está conectada com a gente e ela teve uma obsessão em determinado momento da vida dela, que foi a obsessão de ter um corpo perfeito. Aline, você está aí com a gente? Oh, desculpa, Olá, Tamires. pessoal. Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Tamires, conta um pouquinho pra gente, né? Que situação foi essa durante um tempo da sua vida? Essa obsessão por um corpo perfeito, como é que foi isso? Bom, eu tive sobrepeso durante um bom tempo. E como que foi essa situação? Eu cheguei nos 100 quilos, então eu enxerguei necessidade de mudança. Eu comecei a ter algumas questões de saúde mesmo, principalmente mental, que aquilo estava me incomodando. E aí eu entrei no processo de educação alimentar. Eu estou vendo vocês falarem de obsessão. A questão da obsessão com o corpo, ela entrou justamente nesse período em que eu comecei a perceber eu já estava emagrecendo, já havia emagrecido bastante, e só que aquele negócio, eu fui numa onda assim, que se eu continuasse, né, eu vi que não seria muito positivo. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar mais a minha questão de autoestima, de autoamor e de autocuidado, principalmente. Essa questão de obsessão, eu vejo como uma coisa muito fácil de você cair, como se fosse uma teia que você cai muito fácil nela, né? Com certeza. E Tamires, quando você está falando aí, a gente percebe que você provavelmente foi em busca aí de um apoio psicológico, de profissionais, para você lidar com todo esse processo. Mas e a família? Eles foram aí uma força, uma mão, o alerta, porque às vezes quem está do seu lado consegue enxergar melhor do que você mesmo, né? Aí você fala, opa, um amigo me deu um toque aqui, a família me deu um toque aqui. Qual foi o papel da família nesse processo de você enxergar que essa chavinha estava mudando, que você estava passando a linha do normal? Eles estão, assim, em relação à família, eles sempre me apoiaram, sempre para as minhas decisões, principalmente quando eu tomei a decisão da perda de peso, porque era uma questão que eu realmente precisava naquela época. E depois, da mesma forma como eles me alertaram lá atrás que eu precisava perder peso, eles passaram a me alertar sobre a necessidade de, tipo, vai com calma, não precisa Tá disso passando aí suas tudo, imagens enquanto você fala. tanto. Tá passando as imagens aí do seu antes e depois aí. Isso, eu tive, quando essa mudança, né, vamos dizer assim, que eu comecei esse processo de mudança, eu já tinha, na verdade, eu acho, uma obsessão muito grande por essa questão de corpo, sabe? Essa questão de, o corpo perfeito, o corpo ideal, o corpo padrão, né? Que geralmente é aquele que é aceito pela sociedade. E hoje eu enxergo tudo, continuo me cuidando, mas eu enxergo tudo isso de uma forma diferente. Eu não preciso me encaixar em nenhum padrão, eu não preciso estar dentro de nenhum padrão. Por isso que eu falei no começo sobre o autoamor e o autoconhecimento, porque eu acho que quando você aprende a se conhecer, você conhece seus limites, né? Você conhece até onde você quer ir, você sabe quem você é e até onde você quer chegar. E o autoamor justamente para você entender, né, que quando você se ama, você é capaz de transformar as coisas ao seu redor, você é capaz de transformar inclusive a forma como você enxerga o mundo e aquilo que as pessoas trazem até você.
Interessante. Agora, Tamires, quando que você percebeu que essa obsessão que você tinha estava te atrapalhando, de repente, na sua vida social, sua vida familiar? Quando que você percebeu isso? Por exemplo, questões assim, eu vou colocar nos dois lados, tá? Antes da perda de peso e depois também. Antes da perda de peso, eu fui para terapia, né? Eu falo que eu comecei o processo de reeducação alimentar já com uma terapia também, dentro de uma terapia. E a minha relação com a comida era uma relação muito difícil, era uma relação muito complicada, porque eu queria comer o tempo todo e comer muito. Então, assim, foi nesse momento, inclusive, vocês falaram da família, foi nesse momento, inclusive, que a minha família começou a me dar uns toques, eu tenho minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs que começaram a falar e tal, olha, você está exagerando e tal. E depois da perda de peso, eu comecei a notar isso quando eu simplesmente deixei de querer comer coisas que eu gostava, né? E aí eu fui me tocando, poxa, não, eu não vou deixar de comer coisas que eu gosto, eu vou achar o equilíbrio, vamos dizer assim. É isso que eu procurei, é isso que eu continuo trazendo para minha vida até hoje, o equilíbrio. E aí, Tamires, você fala do equilíbrio, você fala aí dessa questão do amor próprio, né? O auto-amor que você está falando aí, autoconhecimento, né? São pontos muito importantes. Mas quem vê a Tamires de fora, vê diferença em que aspecto aí da vida? Conta aí, quem é essa nova Tamires para os amigos, para a família? Porque muitas vezes quando a gente está nesse processo de, vou perder peso, aí você deixa de sair, você deixa de se relacionar, você deixa de conversar. Quem é a Tamires agora? Eu acho que uma pessoa mais decidida, tá? Eu tinha que tomar decisões, tomei decisões, e uma pessoa mais decidida, mais certa do que deseja, mais certa daquilo que quer. E, por exemplo, eu nunca deixei, como que se diz? Eu nunca quis abrir mão das coisas que eu gostava, das coisas que eu sempre fiz. E acho que foi nesse momento que essa chavinha virou para mim. Tipo assim, opa, a hora que eu comecei a querer fazer isso, eu falei, não vou deixar isso acontecer comigo, porque perder peso era uma coisa que eu precisava e que eu estava feliz que estava acontecendo, mas também não podia ser uma coisa que ia me deixar triste ou que ia me colocar em um buraco, sabe? Fora da minha realidade, fora daquilo que eu sempre vivi. Eu não queria que se transformasse em algo negativo na minha vida. Então, por isso, essa necessidade de buscar tantas forças na terapia e tantas forças aí, vamos dizer assim, no auto-amor, no autoconhecimento. Muito bem. Tamires, muito obrigada, viu? Olha, parabéns pela sua coragem de abrir o coração, falar aqui com a gente, com o Brasil todo. Com certeza você foi uma inspiração para quem está assistindo aí, para todos nós aqui do estúdio também. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Boa tarde, foi um prazer. Boa tarde, Tamires. E é engraçado porque eu tinha na verdade eu tenho um pouco ainda, mas ao contrário, né? Eu sempre fui muito magro. E a minha obsessão era sempre deixar de ser magro. Eu pesava 69 quilos. Quer dizer, quando eu estava no ensino médio. De lado parecia que já foi. De frente e ninguém via mais, entendeu? Você sabia que existia por causa do nariz. Pois é. Hoje eu tô com 91 quilos, né? Minha obsessão sempre foi nunca ser magro. A vida inteira buscando isso, né? E a pandemia agora acabou comigo, porque a academia é tudo fechada agora. Aí comeu bastante, resolveu pelo menos dar uma inchada? Exatamente. Mas como que a gente pode lidar com isso, Aline, de uma forma saudável, para a gente não deixar essa obsessão dominar a gente, dominar as nossas vontades, mas também talvez usar a obsessão de uma forma positiva, como incentivo, como força de vontade para você buscar um objetivo, né? A Tamires trouxe alguns elementos importantes, porque quando a gente fala da obsessão, que é o pensamento fixo, isso também vai remeter à compulsão, que é no caso dela, que pode ser a compulsão por comida, por jogo. Então, o que a compulsão busca? Ela busca você satisfazer algo. E satisfazer é diferente do desejo, porque no desejo você escolhe, na satisfação você supre alguma coisa, e essa coisa necessariamente não tem benefício, ela pode trazer inclusive sofrimento. Nesse caso a gente vê um cenário cultural, o que a cultura ela impõe, esse padrão de corpo, né? Nesse caso ela buscou ajuda, a psicoterapia, a psicanálise, né, que seja o caminho que ela escolheu, vai fazer com que ela não apenas se autoconheça, mas também se reconheça nesse corpo, né, naquilo que foi a característica biológica dela, que não vai ser o padrão Gisele Bündchen.
não é? Então, é importante nesse processo, nessa fase, na verdade, que ela chegou, buscar ajuda para se reconhecer. Quando a pessoa não ainda, né, chegou nesse estágio, vai depender muito, porque é difícil a gente falar de uma obsessão positiva. Por mais que, né, tenha esse caráter, bom, eu estou obcecado, estou focado. Quando a gente traz a palavra obsessão, ela tem uma conotação, porque ela vai fazer com que você abra mão de alguma coisa. E esse abrir mão de alguma coisa não é saudável. Né? Então, a gente pode olhar assim, bom, eu estou focado, eu estou reorganizando, reprogramando uma rotina, um estilo de vida para conseguir me dedicar a algo que tem mais prioridade para mim nesse momento da minha vida. Então, é você rever toda a sua programação de vida para que você consiga investir uma energia psíquica em algo que estava ali deixado de lado. Então, não tem nada a ver com essa ideia fixa que você passa por cima de tudo para você atingir uma meta. Aí não é saudável. E eu achei interessante, a todo momento ela falava de auto-amor, amor próprio. E a ideia que a gente tem de obsessão, não, estou investindo no meu trabalho, eu me amo, né? Estou investindo nesse relacionamento, por amor, estou investindo. Então, quando ela fala dessa questão de que ela estava alcançando o corpo ideal e mesmo assim ela não se amava pelo comportamento que ela estava adquirindo, né, se desenvolvendo, é interessante a gente perceber esse processo porque estava trazendo sofrimento. Sofrimento. Então, na verdade, a gente pensa, não, eu estou me amando porque eu estou investindo em mim, estou investindo na minha carreira, estou investindo na minha família, estou investindo nisso, naquilo, aquilo outro. Mas não, na verdade, é uma falta de conhecimento próprio, né? Falta de autoconhecimento e falta de amor próprio, é isso? Sim, porque quando você despende muito, né? Alguma coisa vem para aplacar algo que falta em você, essa energia que você está investindo ali vai, como eu comentei, vai roubar outras coisas suas, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa numa pessoa que está ali, eu tenho que atingir esse padrão. Enquanto eu não chegar nesse padrão, eu não vou ser feliz, né? Ela deixa de lado de amar aquele corpo que ela tem, se reconhecer naquele corpo que ela tem, porque ela colocou uma ideia, e eu trago de novo a palavra idealização, quer dizer, algo que está só na minha cabeça e está muitas vezes distante de mim, e é um padrão que eu não vou chegar. Então, eu deixo de me amar por quê? Porque eu deixo de investir em mim, no que eu sou, no que eu estou agora, para olhar para um eu no futuro distante que talvez eu nunca alcance. Diferente da meta que é etapa, é passo. Eu quero emagrecer, então eu vou reprogramar, vou buscar um nutrólogo, vou buscar uma academia. E em 6 meses, em 1 ano, eu vou ter essas etapas. Perder 2 quilos aqui, 2 quilos acolá. E em 1 ano eu pretendo chegar. Né? Então, é muito diferente de, não, você é o corpo de Gisele Bündchen. E aí você começa... de forma desencadeada, né? Fazer isso. Você deixa de investir em você, logo deixa de se, né, autoestimar. E aí nas redes sociais fala, você não está amando o processo. Respeita o processo, minha filha. Que é isso? Calma. Você quer chegar lá? Vai chegar, mas tem que respeitar, amar o processo e devagar saber voltar atrás, né? Às vezes não está dando certo. Vamos falar sobre isso aqui. Olha, nós vamos para o intervalo que é bem rápido, tá? No próximo bloco nós vamos falar sobre obsessão em tecnologia. Aí pegou o calo, né? Que você tá com esse celular aqui, ó, no Entre Família e responde. E vira a página, e vai pro banheiro, e volta. E tá sempre ali, ó, com o negócio na mão, celularzinho na mão. Vamos falar sobre obsessão em tecnologia hoje aqui no Entre Família. O intervalo é rápido, tá? A gente volta já já. De volta aqui com o Entre Família, hoje falando sobre comportamentos obsessivos. E a gente terminou o último bloco falando que logo aqui no início desse bloco a gente ia falar um pouco sobre essa questão da tecnologia. Mas antes da gente entrar nesse processo da obsessão em tecnologia, eu quero te dar uma dica para lá de especial deste quadro que está sendo realizado aí pela Educação à Distância, Adventista à Distância, ali de Engenheiro Coelho, mas a Educação Adventista à Distância acontece em todo o Brasil. E foi feito um quadro para lá de especial, com dicas especiais para você, para que você consiga se educar em casa. E a gente tem entendido esse processo cada vez mais, né? A tecnologia, ela é vilã ou será que ela é uma força, uma ajuda aí na educação dentro de casa? Bora falar sobre isso? Pode rodar o quadro. Oi, só um pouquinho. Pronto.
Acabei de pagar conta de luz, conta de água e mandar uma foto do salgadinho favorito das crianças para o marido não errar a marca no mercado. A tecnologia não é maravilhosa? Outro dia, minha filha perguntou como nós vivíamos antigamente sem internet. E eu disse sinceramente, não sei. Brincadeiras à parte, todos nós sabemos o quanto a tecnologia se tornou parte da nossa rotina. Por exemplo, existem muitas áreas tecnológicas dentro da biologia, medicina, agronomia. Mas vamos falar da tecnologia que está dentro da nossa casa? Daquela que está na palma da nossa mão? A evolução tecnológica que estamos vivendo mudou a forma como trabalhamos, nos comunicamos e até nos relacionamos com as pessoas. São inúmeras ferramentas que nos ajudam a ter agilidade, eficiência e é inegável a importância da internet e a sua influência no mundo moderno. Mas será que tanta facilidade não nos tornou dependentes? Você conseguiria voltar a viver sem tecnologia? Vamos fazer um teste. Responda a esse quiz. 1. Quando esquece o celular, sente que deixou uma parte da vida com ele? 2. Sente irritação ou ansiedade quando está sem acesso à internet? 3. Perde a noção do tempo quando está conectado? 4. Dorme com o celular do lado? 5. Perde horas de sono para passar a próxima fase do jogo? 6. Alguém já chamou pelo seu nome e você não ouviu porque estava conectado? Se você respondeu sim a mais de 3 perguntas, você é um viciado em tecnologia. Seu cérebro foi sequestrado e está na hora de resgatar a energia, as horas de sono e até os relacionamentos que a essa altura devem estar passando por uma economia de atenção. Para que a tecnologia não seja a vilã, mas sim a heroína da história, eu estabeleci 5 regras de ouro aqui em casa. E são elas. Primeira, nada de televisão ligada, nem celular à mesa durante as refeições. Pesquisadores alertam que fazer refeições livres de telas é importante para construir as relações familiares e evitar comer demais. A nossa vida já é tão corrida, que tal usarmos este momento para reestabelecer os laços? A refeição em família é uma oportunidade excelente para desenvolver a conexão familiar. Você poderá ouvir, ser ouvido, aprender, ensinar valores, além de criar memórias e lembranças agradáveis. Mas nada disso vai acontecer com interferências tecnológicas. Por isso, experimente sentar-se à mesa com o seu bem mais precioso, sua família. Regra número 2. A tecnologia deve ser usada a favor do conhecimento. Graças a ela, muitas pessoas conseguem ter acesso ao ensino superior. Hoje, você pode fazer uma graduação online, por exemplo, com o mesmo diploma e nível de ensino de uma faculdade presencial. E as crianças nunca tiveram tanto acesso à informação como nos dias de hoje. Na minha infância, quando não sabíamos alguma palavra, o meu avô logo dizia, procura no dicionário. E as pesquisas escolares nas enciclopédias, lembra? Respostas que não tínhamos no passado, hoje estão disponíveis para todos. É só perguntar, ou melhor, digitar. Tem um trabalho na escola? Ficou com uma dúvida na tarefa de casa? Pode ter certeza que você vai encontrar um site ou um vídeo com a explicação lúdica e até mesmo musical para qualquer conteúdo escolar. Mas a regra é clara. Internet boa para criança é internet com supervisão dos responsáveis. Existem muitos aplicativos para supervisionar o conteúdo que os nossos filhos acessam. Mas aqui em casa eu uso mesmo a boa e velha visão. Eu sento do lado e pesquiso junto. Terceira regrinha, o tempo deve ser controlado. O objetivo é que a tecnologia nos dê tempo e não acabe com ele. Ou seja, estabeleça o período que cada membro da sua família pode ficar conectado. Essa avaliação deve ser feita baseada na idade, necessidade e de acordo com a sua realidade. Ah, e isso vale para você também, viu? Tempo é vida, então não perca com informações banais ou sem propósito. Também existem aplicativos que contabilizam o tempo que investimos em redes sociais e jogos. Faça essa experiência. Analise o tempo que você gastou e os benefícios que ganhou com isso. Faça a conta e veja se o saldo foi positivo. Veja bem, não é um crime se distrair com a tecnologia, mas não deixe que ela roube a sua vida.
Portanto, evite estar conectado às redes sociais o tempo inteiro. Estabeleça horários do seu dia para ficar offline. Afinal, o fato de estar conectado te leva a querer navegar a todo instante. E lembre-se, enquanto você curte a vida dos amigos no mundo digital, sua vida pode estar deixando de acontecer no mundo real. Regra 4. Ter um dia detox na semana. Detox. Não, nada de suco verde. Apesar de ser ótimo, não é disso que estamos falando aqui hoje. O detox que estou dizendo é ficar um dia offline. O que pode acontecer se você se desconectar do mundo digital por algumas horas? Garanto que você sobrevive, viu? Vai caminhar e deixa o celular em casa. Se é fim de semana e acaba a bateria, deixa para carregar no outro dia. E no trabalho, será que dá para reduzir? De vez em quando, substitui aquela mensagem no WhatsApp por uma ida até a sala onde a pessoa se encontra e conversa olho no olho. Em uma reunião, aproveite o argumento da necessidade de concentração e faça um gesto simples. Desligue o celular por algumas horas. E que tal criar um evento mensal offline para toda a família? Vale sair para acampar em um camping ou até mesmo no quintal. Prefere ficar em casa? Desligue os interruptores e brinquem que acabou a energia. Promova uma roda de conversas, cantem juntos e a diversão está garantida e as memórias serão eternas. Saber usufruir dos benefícios dessa era só depende de você. A tecnologia pode fazer parte da rotina familiar, mas não deve ser confundida com um membro da família. A relação que você tem com a tecnologia dirá aos seus filhos como devem se relacionar e se importar com ela. Não se esqueça, educação tecnológica vem de casa. Eita, é isso aí, dicas para lá de valiosas aqui com o pessoal ali da Educação Adventista à Distância. E é o seguinte, tem razão, viu? Aqui foram 5 dicas para lá de especiais para estreitar o laço no relacionamento e na comunicação. Você já parou para pensar, você tirar um dia de celular dentro da sua casa aí, quanto você vai conseguir conversar aí com as crianças, com o maridão, que a comunicação está complicada aí ou não? Como é que está esse processo aí? Então tá, vou te dar mais uma dica aqui, para lá de especial, hein? Vamos alinhar a comunicação de casa? Aí você fala, Carol, comunicação, que ninguém conversa não, filho. Você quer, se eu não gritar, eu não sou nem ouvida. É isso, eu tenho que gritar, porque meus filhos gritam, eu grito, meu marido já chega em casa, nem quer gritar, já põe fone de ouvido, para ali na série dele no fone de ouvido, não quer conversa. Vou mudar essa estratégia aqui. Ó, você vai mudar esse processo. Nada de gritar na sua casa, não. Você vai chegar com uma ferramenta nova, uma ferramenta ativa, que vai mudar os relacionamentos na sua casa. Olha aqui, você está achando que eu ia te dar aqui dicas aqui e não ia te dar nada para você levar para sua casa? Aqui Entre Família, a revista Entre Família, que tem 15 temas para lá de especiais que com certeza vão solucionar alguns dos problemas da sua casa. Por exemplo, está com dificuldade aí de alinhar aí essa questão da educação com os filhos? Nós acabamos de ver um quadro aqui falando de educação tecnológica, mas às vezes você não consegue passar o básico para a criança, que é não se esfregar no chão. Filho, não pode se esfregar no chão. Não é só por causa de Covid, não pode. Isso aqui não pode para sempre, tá? Não está conseguindo não, né? Pois aqui tem um tema que fala assim, ó, Super Nanny. Lembra daquele reality show? Que a mulher olhava assim, a criança levantava, saia correndo, limpava a casa, deixava tudo pronto para pôr a mãe para dormir. É isso aí que você quer na sua casa, é ou não é? Quer informação, quer conhecimento? Vai lá, pede essa revista agora e ela vai de graça para sua casa. Pode mudar a vida aí na sua... Ó, por favor. Vamos mudar essa dinâmica aí. O ano começou, você está na mesma, vai empurrando. Não vai empurrando, não. Vamos mudar essa dinâmica agora. Pega esse telefone. 0 operadora 12 21 27 31 21 é o número da mudança, hein? Quer mudar a chave aqui? Vai lá, 12 982 44 4449 para você começar o ano. Tá, o ano está só começando. Tá fevereiro hoje, né? Fevereiro, o ano está começando, ainda dá tempo. Vai chegar lá em agosto, você ainda está desesperado por causa do comportamento das crianças, está conversando com o maridão. Vamos mudar essa realidade. Pede agora essa revista, ela vai de graça para a sua casa, viu? Mas a gente está aqui falando de tecnologia, e você acredita que você é demais, né? Você está aí de casa e perguntando. Você acredita nisso, Thiago? Nós estamos aqui falando de tecnologia, o pessoal está antenado e já perguntando de casa. Já está mandando pergunta, Carol. Que isso? Vamos ver a primeira? Quero. Então vamos jogar na tela já aí a nossa primeira participação no nosso WhatsApp. Vamos ver de quem que é. É da Helenilde. A Helenilde, ela diz o seguinte, Aline.
Minha família fala que sou viciado em celular. Só às vezes concordo com eles. Isso tem a ver com o que vocês estão discutindo no estúdio hoje? Tem a ver com isso? Ah lá. Às vezes ela concorda, às vezes não, às vezes né? não. Em algumas vezes. Não. O vício é uma espécie de obsessão. É importante a gente olhar, falando de tecnologia, o que esse vício, ou o que esse comportamento, ou o que o celular, ou o que a rede social está ocupando, está preenchendo, está satisfazendo ali. Então, ele ocupa um lugar fantasioso de algo. Quando a gente fala da tecnologia, tem uma questão da neurociência, né, com a forma como a gente fica olhando muito tempo e tudo mais. Mas também tem algum conteúdo ali. Né? Então, a expectativa de receber alguma mensagem eu estou seguindo alguém que dita ali algum padrão, ou simplesmente esse vício de pegar o celular e ficar olhando. Quando a gente pensa nesse vício de, vou ocupar meu tempo, ou deixo de ler para fazer isso, é um costume, é um comportamento, um estilo de vida ruim. Então, aí entra muito bem as dicas que foram dadas. Agora, se isso está levando a pessoa num estado de depressão, levando a pessoa num estado ali de melancolia, né? Então, existe alguma coisa errada. O que ela está vendo ali, o que aquilo está fantasiosamente preenchendo, que, na verdade, está guardado aqui, tem que ser olhado. Então, aí, nesse caso, tem que buscar ajuda. Então, depende. Se ela só acostumou e gostou desse jeitão, porque é confortável, depois do domingo você senta ali e fica lá olhando 1 hora, é um comportamento ruim, é um estilo de vida ruim. Então, tem que rever também, agora, se adequar. É interessante, porque, assim, provavelmente devam existir situações que são mais tendenciosas para se criar uma obsessão, né? A gente, quando fala obsessão, vem muito na cabeça, sei lá, amorosa, obsessão por alguém, uma obsessão por um comportamento, eu quero ser tal X pessoa, um padrão. Então, acho que tem situações que favorecem mais a criar uma obsessão. Quando a gente fala de internet, parece que está recheado de tudo quanto é situações que vão gerar uma obsessão. Ali você tem um stalker, né? O cara persegue alguém que ele é obcecado por uma pessoa. Tem o comportamento, né, de beleza, você segue porque você quer aquele padrão. Prato cheio, qualquer prato patologia cheio, emocional. A gente vê tudo isso, né, Aline, na internet. Tá repleto dessas situações que podem favorecer uma obsessão, né? Sim, e aí a gente tem também a questão dos influencers, né? Que a própria palavra já fala. O que ele está influenciando ali? Qual que foi a identificação que você gerou com aquela pessoa que fez com que você ficasse obcecada nela? O que ela diz dessa idealização, né? O que ela projeta para você que faz com que você a siga? Então, é muito perigoso, porque como você, né, bem colocou, é um prato cheio. Não só por uma questão do vício mesmo, né? Da parte neuronial falando aí, mas principalmente o que aquilo vem substituir, né, uma falta. Então, E aí, é muito perigoso. às vezes a gente pode confundir com um comportamento que é comum a todos, né? Porque, todo mundo, né, tal, né? Eu sou mãe de adolescente, né? Então, mas adolescente é assim mesmo, né? Fica ali, você conversa com uma mãe, com a outra. Não, lá em casa é assim também. É assim mesmo, pode deixar lá. Mas a gente tem que colocar ali um alerta nesse processo, porque é exatamente isso, né? Antes era só, que canal que minha filha assiste? É esse, pronto, você já sabia. Agora não, você tem que saber quem é a pessoa que está falando, o que ele fala nesse canal, quais outros ela segue. É muita coisa para um pai correr atrás para saber, mas precisa acender a luzinha para sair do comum, como exatamente aqui o Thiago está falando, né? Essa coisa do, não, todo mundo faz, todo mundo entra nas redes sociais, fica muitas horas e ok para isso, mas muitas vezes pode ser que esteja escondendo algo pior, que é o que você está dizendo aí. E vai replicar em algum comportamento, né? Um comportamento da criança se isolar, o adolescente, a pessoa, ou um comportamento de replicar aquilo também. Então, é muito fácil a gente identificar o discurso, né? A pessoa está falando muito daquilo de forma repetitiva, todo dia, não tem outro assunto. Então, tem vários sinais que a gente começa a perceber que tem alguma coisa distônica ali. Então, peraí, vamos lá, né? A criança principalmente. Agora, a gente tem que entender aquilo que a gente comentou anteriormente, assim, de ser algo temporal e ok. Uma pessoa apaixonada, adolescente principalmente, ela vai falar, só vai ter esse assunto, não só adolescente, né? 50, 60 anos, ela é uma adolescente de 50 anos, 60 anos, apaixonado, pode falar. É o mesmo comportamento, né? Vai pensar na pessoa, vai falar da pessoa. Então, assim, mas a própria paixão, né, tem um tempo natural. É um tempo cego, obcecado ali, você não vai ter defeito, você idealiza e evolui. Se evolui para um quadro de um relacionamento, não deu certo, vou buscar, né, outra paixão,
Passou a obsessão. Agora, não arrasta isso. 10 anos, a pessoa não demonstrou ali, né, interesse, a pessoa continua apaixonada. Então, aí também vai ter um sofrimento, que não é patológico a obsessão em si, mas o sintoma que vai gerar, sim. Então, tem que também olhar, é muito perceptível qual estágio é ok e que estágio deixa de ser saudável. Tem que alinhar, tem que observar. E por falar em relacionamento, a gente está falando disso aqui agora, é exatamente essa pergunta da nossa telespectadora aí, nosso telespectador de casa. Você está mandando, continua, daqui a pouquinho sua pergunta vai sair aqui na tela. Na tela aí, mais uma interação. É a Ana perguntando ali, olha, qual a diferença e semelhanças entre estar apaixonado ou estar obcecado? Inclusive, tem uma dinâmica sobre isso aqui hoje, hein? Aparentemente, os sintomas físicos e emocionais são quase iguais. É isso mesmo? Assim, quando a gente fala que a pessoa está apaixonada, né, como eu expliquei, ela vai ter um período, né, cego ali, que só existe essa pessoa para ela. Mas a gente tem aquela situação, as mulheres que amam demais, que é um quadro em que a pessoa ela tem, normalmente, uma estrutura familiar muito frágil, a ausência de uma figura ali, né, paterna, materna que seja, e ela se torna um adulto muito inseguro. Então, ela vai buscar num parceiro, né, em alguém que vai preencher esse lugar que ela não teve. E aí ela começa a fazer o seguinte pensamento: eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou cuidar dela, eu vou amar, mas no fundo essa pessoa ela busca receber. Como o outro nem sempre vai amar e vai devolver da forma como, né, a pessoa espera, ela vai criando, ela vai investindo ainda mais aquilo e não vai ter o retorno. E aí entra no estado emocional em que ela se vê obcecada por aquela pessoa, eu faço tudo por ela, ela é a minha razão de existir, porque ela não encontra outro elemento que, né, simbolicamente preenche esse vazio. E que alimente esse comportamento, porque o que ela precisa é cuidar, ir atrás e sempre estar em prol daquele relacionamento. Exatamente. Então, assim, nesse estado, né, ela passa uma vida toda sem ter ali uma reciprocidade. Ela dá, e aí estende para os filhos também, não tem reciprocidade. Não é dar para receber igualmente, do mesmo jeito. Mas uma relação saudável, ela tem um recíproco ali, né? Você ama de um jeito e recebe uma equivalência desse amor, desse afeto, desse cuidado. Agora, só eu amo, só eu cuido, só eu faço tudo. E não tem essa contrapartida, então tem alguma coisa errada comigo. E ainda a gente pode pensar num outro quadro, né? Se a gente está lidando com um manipulador, né, com uma personalidade aí, né, psicopata, enfim, que aí é muito mais, né, perigoso, muito mais patológico. Mas numa relação, digamos, mais corriqueira, a pessoa vicia em ser para o outro, em dar para o outro, e o outro costuma. É bom, né, fazer tudo pra gente. Então, aí, nesse estado, ela sai de um apaixonamento, mas sim, ela entra num estilo ali de amor, sem retorno, dá, não recebe nada porque, né, não é saudável mais. É interessante, Aline, isso que você está colocando, porque talvez quem está em casa, tem muita gente, né, Carol, que está passando por uma situação que você descreveu aí. Talvez a pessoa está escutando hoje o Entre Família e ela está falando, nossa, parece que a Aline está descrevendo o que eu estou vivendo hoje. Se você se sentiu assim, não se preocupe, fica com a gente até o final do programa, tem muitas dicas ainda, a gente vai fazer uma dinâmica para mostrar algumas situações, como que você pode lidar com essas obsessões e com certeza se livrar de vez por elas, em vez de ter obsessão, ter apenas objetivos na sua vida, beleza? Carol, é rapidinho o intervalo, né? Imagina. É aquilo que você fala, o que a pessoa... É o tempo de 4 golinhos de água. 4 golinhos de água só. 4 golinhos de água, hein? Não é nem 3, nem 2, não, são apenas 4 e a gente já volta. Estamos de volta aqui mais um programa Entre Família. A gente tem um momento especial aqui. Tem algumas situações, Aline, que a gente vai colocar. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Muitas vezes quem está assistindo a gente, se você identificar ou uma ou duas ou as 4 situações que a gente vai mostrar aqui, é porque talvez no seu relacionamento tenha algum tipo de obsessão, seja sua ou seja do seu parceiro. Então vamos lá. A primeira é, posso tirar aqui? Tirar e a gente vai colocando aqui e você vai explicando. Cobranças exageradas, ok? Cobranças exageradas. Certo. Cobrança exagerada no sentido de você não dá atenção para mim, você não fica comigo, preciso que você seja meu parceiro a todo momento. Quer dizer, a pessoa vai colocando uma série de regras
E aí, como a própria palavra já fala, né? Exagerada, sim. acima de um padrão normal. Nesse sentido, a gente pode até chamar de obsessão, obcecado por uma presença, mas aqui a gente está falando de uma pessoa insegura. Por que ela precisa, a todo momento, ter, né, essa atenção, ter esse cuidado, ter essa proteção? Então, a gente, até exemplo do que a gente comentou lá, né, da Tamires, estava vinculado a uma autoestima baixíssima. Exato. Então, essa pessoa precisa fortalecer, né? Se o outro está comigo e se o outro tem compromissos além, né, dessa relação, aquilo que é para a relação está acordado, está combinado, é um horário que a gente combinou, né? É para funcionar, a gente falava anteriormente no intervalo de funcionamento. Um casal é alguém que funciona junto, que tem regras juntos. Se alguém está cobrando além é porque ou o outro não está cumprindo, e aí, nesse caso, vai ser necessário ajustar, ou porque o outro está cumprindo, mas a minha insegurança é tanta, tamanha, que eu fico exigindo além daquilo. Então, aí, nesse caso, é necessário fortalecer esse auto-amor, essa autoestima. Pode ter uma situação também de, talvez, eu crio um padrão elevado daquilo que eu espero daquela pessoa. Talvez ela fez da maneira dela, fez da melhor maneira, mas não é o padrão que eu estou acostumado ou que eu esperaria. Isso também se enquadraria nesse tipo de cobrança exagerada? Sim, perfeito, Thiago. É a questão mesmo dessa idealização. E aí, na amizade, né? O amigo tem que, mandei o WhatsApp naquele horário, ele tem que responder. Eu sou prioridade na vida dele. E aí eu fico criando um padrão que, para a pessoa mostrar que gosta de mim, ela tem que atingir essas regras. Só que essas regras estão só na minha cabeça. Porque, para mim, esse nível, né, de perfeição, de adequação, é o que demonstra esse afeto. E não tem nada a ver. Né? Novamente, aquilo que foi combinado tem que funcionar. E, às vezes, numa situação como essa do WhatsApp, existe N fatores que vai fazer com que a pessoa não me responda ali na hora. Mas, na minha cabeça, isso é sinal de atenção, de cuidado. Então, aí sim, né, um padrão idealizado, exagerado e fantasiado também. Muito bom, Aline. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Controle excessivo. Esse seria também uma obsessão no relacionamento? Como que seria esse? É muito parecido com cobrança exagerada. Uma pessoa que cobra muito, ela tem uma necessidade de controle. Toda necessidade de controle faz com que a pessoa supra essa insegurança. Então, se eu controlo, se eu sei como é que funciona, eu sei que vai atender os meus padrões. E como você falou, padrões elevados, se eu controlo de acordo com meus padrões elevados, está tudo ok. Então, está muito relacionado. Uma pessoa que cobra de forma exagerada, provavelmente uma pessoa muito controladora. E aí tem que flexibilizar esse controle, entender que as coisas não funcionam, né, da forma como ela imaginou, que cada um é cada um, e que aquilo que é combinado não sai caro. Alguns exemplos, só para a gente já deixar bem claro para quem está em casa, de repente está assistindo e não consegue identificar esses padrões. Vamos dizer, por exemplo, a pessoa sai, um casal, vamos dizer, um casal maduro, não estou nem falando de pai com filho, que tem ali o horário para chegar, né? Não vamos nem entrar nessa questão, mas aí, vamos lá, a esposa saiu ou o namorado saiu, dá 5 minutos, não mandou mensagem, o cara já está lá. E aí, onde você está? O que você está fazendo? Ou vice-versa também. Isso seria também um indicador? Sim. Então, você não me ligou. Por que você não me ligou? Cobrança exagerada. Tá, então você me atende exatamente a hora que eu ligar. Não me atendeu, eu fico ligando 5, 10, 15, até que a pessoa me atenda. Então, esse tipo de situação, essa dupla aqui, ela vai estar muito relacionada a tempo, marcado, cravado e exigência em cima desse tempo. Então, a cobrança e o controle é um casalzinho dentro desse exemplo que você colocou. Como que a pessoa pode fazer para lidar com essas duas situações? De repente, identificar e conseguir sair desse relacionamento, eu colocaria um relacionamento abusivo nessa situação, né? Como está muito vinculado a uma insegurança e, né, dessa forma também está vinculado a uma baixa autoestima, essa pessoa tem que fortalecer essa autoestima. Se o outro está comigo, é porque ele quer. Ele atrasar 5 minutos, 15 minutos, ele não me ligar, ele não fazer exatamente do jeito que eu esperava, não quer dizer que, né, ele está me traindo, que ele está fazendo alguma coisa errada. São circunstâncias adversas. Agora, se é um caso que realmente existe o outro lado, né, também está, vamos dizer assim, folgando, é uma questão de alinhamento. Mas o que a gente pode ter quase que com 100% de certeza, uma pessoa controladora e uma pessoa que cobra muito, ela quer, no fundo, ser atendida, né, tem uma questão de uma autoestima baixa e precisa fortalecer. Psicoterapia, entre outras formas aí. Né, muito bem, Aline, muito bem. Com certeza, muita gente que está em casa aí está conseguindo identificar e com certeza vai melhorar aí muito esse relacionamento. A nossa terceira situação,
Opa, vamos lá. Consegui, hein? Ultimatos e chantagens. O que seria essa aqui? Seria essa pessoa que fala assim, ou ele ou eu. Que coloca condições. Ou sua amiga ou eu. Ou sua amiga ou eu. Então, nesse caso, eu vou trazer para a mesma linha da insegurança. Por que essa pessoa ela precisa que o outro faça uma decisão? Porque ela se sente insuficiente. Né? Ela não atende. Então, se você definir que eu, né, sou o seu 100%, você não precisa do outro. E aí você está anulando o outro de ter, né, essa pessoa, esse parceiro, enfim, esse amigo, de ter a vida dele. Então, ele coloca condição para ter exclusividade e, dessa forma, abarcar a insegurança dessa pessoa. Então, esse exemplo de colocar condições, ou ela ou eu, ou o seu trabalho ou eu, né? A pessoa às vezes começa a namorar e fala assim, então, você escolhe ou para amizade com essa sua amiga, ou eu não vou continuar com você, né? E não olha para a situação, para as circunstâncias, o que aquela amizade significa para a pessoa, né? Então, aí existe o ciúmes, muitas vezes, está embutido também nesse tipo de situação. Isso pode estar presente em todos os níveis de relacionamento, seja pai, filho, seja marido, mulher, namorado, amigo, em todos eles? Pode, né? Um pai que coloca condição para o filho que coloca condição para os pais, né? Porque está vinculado a esse medo realmente de perder a pessoa. Agora, tem estágios que a gente pode falar que são aceitáveis? Sim. Né? Mas tem que tomar cuidado. Vou colocar uma situação. Por exemplo, entre um relacionamento de pai e filho, um momento que você está querendo educar ou que você espera que a criança realize aquilo que é preciso naquele momento. Sim. Olha, se você não guardar todos os brinquedos, você não vai, sei lá, para a piscina, não vai brincar, ou enfim, se não come toda a comida, não tem a sobremesa. Isso se enquadra nesse tipo de situação ou não? Seria realmente visando a educação mesmo? A gente pode colocar isso como algo, às vezes, necessário, né, para que a criança obedeça. Então, aí eu usaria esse exemplo de ser algo ok, aceitável. Né? Mas o pai não pode passar o resto da vida, até os 10 anos, 15 anos, colocando condição para o filho. Né? Principalmente, se você não comer, não tem sobremesa. Não é assim que eu vou resolver. Né? Por que é importante comer, filho? Preciso que você entenda. E vai para uma linha muito mais racional e de negociação com aquela pessoa do que como uma imposição. Agora, tem momentos que a imposição é necessária? Sim. Quando a gente precisa colocar limite numa relação, a condição ela precisa entrar. Né? Eu sempre uso o exemplo do fogo, né? Acho que já até coloquei esse exemplo numa outra circunstância. O prédio está pegando fogo. O chefe vai falar, sai agora. Não tem condição da pessoa falar, não, agora não, estou terminando o relatório. Né? Então, quando a gente precisa colocar limite, a gente impõe alguma coisa. Mas não deve ser o padrão dos relacionamentos saudáveis, né? Porque aí entra duas pessoas inteligentes que negociam, que conversam e chegam a um acordo. Com certeza. Tem que ser sempre instrutivo, né? Sempre ser bem instrutivo. claro. A última situação aqui, Aline, é essa aqui, ó. Vamos lá. Devoção extrema ao parceiro. Vou colocar aqui na tela. Então, vamos lá. Devoção extrema ao parceiro. O que seria essa? Entra um pouco naquele exemplo do último bloco, né? Pode ser que esse parceiro seja um manipulador, né? Alguém que usa dessa pessoa fragilizada também com uma autoestima muito baixa para que ela tenha benefícios. Não pode ser que o outro lado, né, manipule para tal. Mas quando a pessoa tem essa predisposição, a gente pode olhar aquele quadro que eu comentei, das mulheres que amam demais, que né, são comportamentos de mulheres muito fragilizadas, com ausência, às vezes, de um afeto, de uma figura masculina, enfim, aí tem várias questões que a gente poderia enquadrar, mas que parte do pressuposto que essa pessoa ela é fragilizada, ela precisa ser amada, ela precisa, né, preencher esse vazio. Então, ela busca no parceiro, né, ela coloca esse parceiro num endeusamento, num lugar, num altar, e ela começa a servir ele até o ponto que essa permissividade, né, da relação acaba fazendo com que, né, ela perca aí o que seria aquilo igual por igual, essa troca natural de qualquer relacionamento, porque ela colocou ele no patamar superior. Né? Muito legal. Aline, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente agora no WhatsApp, que tem tudo a ver com isso que você colocou, que você está falando para a gente. Vamos lá, pode colocar na tela aí. É a pergunta da Cláudia. Ela diz o seguinte: o que causa essa insegurança para a pessoa ficar assim? Algo na infância, talvez? Seria isso? Sim, cada caso é um caso, a gente tem que olhar cada história, né? E até dentro da própria questão, né, que eu comentei da obsessão, você pode ter várias raízes diferentes, né? Você pode ter a pessoa aí que é viciado e esse vício pode estar ligado a uma fuga. Você pode ter uma pessoa aí que está num relacionamento abusivo porque
não teve uma figura parental, não foi amada ou foi, né, violentada. Então, normalmente, um adulto que tem, né, uma condição de dependência, ele teve sim um furo, vamos dizer assim, ou na primeira infância, né, ou mesmo durante, né, o desenvolvimento na adolescência. Em geral, a gente vê clinicamente falando, por experiência clínica, uma origem, um start na infância. Agora, pode ter um trauma posterior, um trauma na vida adulta, perder um filho, e aí essa pessoa começa a ficar obsessiva por ir visitar o túmulo todo dia, conversar com essa criança? Pode. Aí a gente tem um quadro de uma obsessão que surgiu a partir de um trauma. Mas, normalmente, essa estrutura psíquica original, ela foi, né, abalada aí na primeira infância para frente. Aí, a gente pode também falar da vida, né, uterina, mas aí um pouquinho mais, daria um programa só sobre isso. Mas, sim, com certeza tem frutos ruins que vêm dessa experiência infantil. O que eu percebi é que geralmente todas as situações têm alguma raiz na autoestima, né? Sim. Quase todas, né? Se você não tem uma boa autoestima, você não consegue lidar com essas situações. Tem muita pergunta no WhatsApp, muitos comentários. Vamos lá que a gente vai... Carol, tem o que chegou pra gente já aí? O pessoal tá abrindo o coração, porque o aprendizado aqui não para, né? Você tá aprendendo bastante. Eu tô aprendendo demais aqui com esse tema de hoje. E você tá abrindo o coração e falando, bora lá, vamos de interação então aqui no Entre Família, na tela aí, qual é a sua pergunta? Quem vai falar pra gente é a Rosemary. Olha, minha amiga é obcecada por um homem que bate nela. Como devo ajudar? A gente viu aqui alguns pontos, né? Inclusive, o Thiago acabou de falar, né? Que tem muito dessa questão no ponto de autoestima, de como ela se enxerga, como ela se vê. Exatamente. Como ela se enxerga, como ela se percebe, né? E você me comentou ali, isso tem a ver com autoestima, porque o que é autoestima? É algo que se forma a partir do outro, na relação com o outro. Então, se a pessoa teve uma relação, digamos, deformada com esse outro, e aí essa relação tem a ver com receber amor, ela pode sim passar a vida buscando isso. Então, quando você vê uma relação como essa, a gente pode ter aí uma ideia, né? Teria que conhecer a história, mas a gente tem uma ideia de que essa pessoa busca algo que esse parceiro está dando, mesmo que de uma forma, né? Essa migalha que ela está recebendo, mas essa migalha, ela acha que ela é merecedora pelo menos daquilo. Isso preenche, tá ok. Então, ela aceita algo que, por estar emocionalmente fragilizada, né, não tem força para falar, poxa, não é isso que eu quero para mim. Como tem um pequeno ganho, isso cobre ali um lugarzinho de uma carência, né, enfim, ela aceita. Então, ela pergunta como fazer, né, para essa amiga sair dessa situação. Eu acho que é uma questão mesmo, né, de orientar essa amiga a buscar ajuda para fortalecer essa autoestima. E quando fortalece a autoestima, quando entende o teu lugar e o que eu mereço, o meu lugar e o que eu mereço, eu não aceito qualquer coisa, muito menos permito, né, que invada o meu espaço, o meu corpo, no caso, né, de violência física que ela falou. Agora, Aline, se é tão importante a autoestima, né, Carol, que a gente está aprendendo aqui, e se ela vem de tão cedo, como que a gente pode, um programa que fala para a família, tem muitos pais, muitas mães assistindo a gente, como que a gente pode trabalhar e criar essa autoestima, né, nas nossas crianças para que elas cresçam adultos com uma autoestima que consiga lidar com essas situações, né? A gente falou do limite, né? O limite é importante, o limite vai colocar regra, vai fazer essa pessoa, né, entender que a vida não vai ser como ela quer, ela não vai ser uma pessoa, vamos dizer, libertina. Então é necessário regra, mas sem dúvida não existe, né, nenhuma história em que a pessoa recebeu amor, que ela não produziu amor. Né? A gente vai produzir aquilo que a gente recebe. Então, se é um pai afetuoso, um pai que conversa, um pai que escuta, um pai que acolhe, um pai que explica, é um lugar de segurança, né? A gente falou no final do ano de lugar de segurança. Que lugar de segurança é esse? Alguém que me escuta, alguém que me orienta, alguém que me corrige e fala, poxa, não foi bacana esse comportamento, você gostaria que fosse com você? Então, vamos rever isso daí. Então, não tem como um lugar onde brotou afeto, você não produzir afeto. Claro, pode ser uma pessoa que, devido a uma personalidade, ela, né, sai pelo mundo, tem relações, encontra pessoas que acabam fazendo com que ela, né, distorça um pouco esse comportamento e produza violência. Claro, né, somos humanos, mas dificilmente num lar, num seio, num colo, em que houve afeto e também houve, né, limites, não tem como a pessoa não produzir isso. Então, eu diria, de forma muito simples, o amor. Entregar amor aí para os filhos para que eles consigam reproduzir, né? Mas a gente percebe também que a gente tem uma cultura, né?
uma cultura complicada em relação ao qual é o papel do homem e da mulher dentro do relacionamento. Então, quando a gente fala da criação de filhos, teria que diferenciar a criação de uma menina ou um menino em relação a esse processo, porque o que a gente percebe, de um modo geral, é que o menino, ele é o dono da força, do parquinho, né? Vamos falando assim, né? Desde as brincadeiras iniciais. Não, eu vou puxar o parquinho porque eu sou forte, eu que vou sentar nesse balanço e empurrar a menina, né? E aí, a todo momento, a mãe tem que falar, cuidado, que ela é menina, tem que tratar ela assim, assado. Uma forma diferente de você apresentar o papel que ele vai ter que exercer enquanto homem e o papel que essa menina vai ter que exercer e o que ela pode receber desse menino enquanto mulher também pode ajudar, além de exatamente dar o carinho, o amor, o afeto que os filhos necessariamente precisam. Acho que é o base, né? O princípio de qualquer relacionamento aí materno. A gente falando de funções parentais, a gente vai ter na figura maternal, que às vezes não necessariamente a mãe, pode ser o pai que assume esse lugar, né? E na figura paterna, você vai ter posturas e comportamentos. Então, quando a gente fala de uma postura paterna, né, ou a figura ali do homem na relação, é uma figura que vai, né, ter mais facilidade, às vezes, né, de ter uma referência, de ter um posicionamento um pouco mais direto, assertivo. Numa figura materna, um lugar mais de cuidado. Então, tanto o menino quanto a menina precisam se identificar e introjetar padrão, né, padrão materno, que não tem nada a ver com ser mulher ou homem, né, mas um padrão materno de cuidado, de respeito, até porque o homem vai reproduzir isso para sua parceira. E para a menina também, essa ideia de limite, de força, de coragem, né? Então, as figuras parentais, materna e paterna, ocupam uma função importante para que a criança se identifique e introjete valores, né, que vão fazer com que ela siga aí, né, um posicionamento necessário, né, tanto de afeto quanto aí, né, de segurança. Tem jeito não, tem que viver para ensinar. Ó, vai nesse clima aqui, vamos engolir nessa situação aqui, vamos administrando isso aí, tá bom? Não tem jeito, vamos lá. Vai bebendo uma aguinha, corre no banheiro, corre olhar esse menino aí que tá se esfregando no chão aí 2 horas aí, parando aí. Calma, relaxa, não desliga, não muda de canal, não desiste de continuar com a gente até o final do programa. Continua aqui, porque tem muito mais ainda. Daqui a pouquinho sua pergunta vai estar aqui na tela, hein? Vai esperar? Não vai esperar, não? Fica aí, é rápido, a gente volta já. Como controlar a ansiedade? Nossa, tem dica boa aqui, transtorno. Opa, você já está aqui de volta. Menina, estava aqui vendo essa revista aqui, que está sensacional. Pensa nessas questões emocionais todas aí que a gente lida o tempo todo, que essa pandemia trouxe para a gente. Estava aqui conversando, inclusive aqui na hora do intervalo, quantos transtornos foram aí descobertos durante essa pandemia por conta de ansiedade, depressão e tudo mais que você pode imaginar aí, que os sentimentos podem causar aí também essa questão de você desejar algo e não conquistar, não conseguir, porque a gente não vai conseguir acabar com todo esse momento pandêmico. O que a gente tem que aprender é lidar com isso. E por falar em aprender a lidar, eu quero te dar uma dica, porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, o que vai acontecer com a vida é assim, a vida é difícil, a gente vai empurrando com a barriga, daqui a pouco vai dar tudo certo. Sabe esse pensamento, essa positividade tóxica? Porque você não mexe uma palha para mudar a realidade, você pensa que ela vai mudar sozinha. Você está com depressão? Está se sentindo ansiosa? Nesse momento aí, ó, tá que você não consegue, meu Deus, não consigo sentar, não consigo parar. Ai, tá sempre com essa falta de ar, esse negócio que parece que nunca tem ar suficiente aí dentro de você. Vamos mudar essa realidade. Vamos mudar essa realidade aqui com uma ação prática, tá? Você vai pegar o telefone, respirar fundo, porque agora é o momento da mudança na sua vida. Vou mostrar aqui pra você. Olha só a capa desta revista aqui, que eu sempre falo, isso aqui não é um nome de revista, isso aqui é uma proposta de vida. Isso aqui tá falando para você ficar leve. E não é assim, fique leve e vai com Deus. Não, meu filho, não é assim não. Fique leve, fique leve para a sua casa e resolva essas questões aí em família. Pega esse telefone agora, porque essa revista, ela vai de graça para sua casa. É que tem dicas para você mudar a sua vida espiritual, a sua vida emocional e também física, né? Porque a gente também tem que cuidar das áreas físicas aqui com os 8 remédios naturais, dicas importantíssimas. Não tem nada assim, ó, vai lá na farmácia, aí você vai comprar isso, aquilo e... Não, não, não. Vamos falar de coisas práticas. Vamos começar do zero aqui, ó. Água, tá bebendo? Tá bebendo água? Tá dormindo? Nem sei que é sono, cara. Não tá dormindo, não. Entre outras coisas que você deixou de fazer. Vai lá. 12, 21, 27, 31, 21 para você pedir a revista Fique Leve de graça para sua casa. Ou você pode pedir no WhatsApp, 12 982 44
4449 e você consegue levar essa revista aqui, ó, para sua família, onde é o núcleo dos problemas aí da sua vida no momento, é aí? Então é para aí que você vai levar essa revista e vai mudar e vai fazer toda a diferença para você, para os seus filhos, para o marido, para a esposa, para toda a família reunida aí, tá bom? Para fazer em família isso aqui, tem dicas importantíssimas aqui, ó. Depois, no final de cada capítulo, tem que responder, viu? E é sozinho não, viu? É tudo junto. Bora lá. Continua aqui com a gente, porque agora a gente tá falando aqui dessa questão de relacionamentos obsessivos. O pessoal de casa continua falando e a gente gosta. Carol, você já trabalhou vendendo, né? Alguma coisa você já vendeu na vida, não é possível. Eu vendo, como é que é? Na hora que você estava falando ali, eu já quis, na hora... Você quis levar essa revista aí. É que meu celular não está aqui, senão eu já ia ligar pedindo. Você até pagaria, mas é de graça, menino. Eu falei, não, eu compro, quanto que é? Não, eu quero 3, vê pra mim. Me vê 3. Me vê 3. Vê 3 aqui pra minha cara. Você já pensou um negócio que você quer comprar, que você pagaria, mas é de graça? Isso aí, essa TV O pessoal até desconfia. Essa TV aqui. O pessoal desconfia, Carol. Mas é legal porque, assim, eu acho que tem tudo a ver com o tema do programa, né, Aline? Certeza. Fica leve, a gente tem que ficar leve no mundo que a gente está vivendo, tanta obsessão, pandemia, é tanta coisa ruim que a gente tem que buscar ficar leve, e essa leveza a gente só encontra em Jesus, que é a fonte de todo, né, o refúgio, o refrigério, a gente não consegue só por nós mesmos. Incrível, né, que as dicas de saúde são dicas de elementos da natureza, né? Exatamente. Ah, mas a gente perdeu, é isso aí, eu sei, eu também perdi mão de muitas coisas, que vamos voltar juntos aí, vai dar tudo certo, vamos lá. E a gente estava aqui falando no intervalo sobre essa questão da obsessão, e você trouxe... Dava até para transmitir um intervalo, viu, Carol? Não, se transmitisse esse intervalo, porque foi para uma pergunta aqui que a própria Aline fez. Ele fala, se a gente... Ou melhor não, dependendo do intervalo, melhor deixar para lá. Mas a gente estava aqui falando, você estava comentando aí sobre o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem a ver com obsessão, essa ideia de, nossa, eu não posso pisar em quadrados, triângulos, retângulos, ou eu preciso limpar tudo que eu encostar aqui. E o pessoal de casa aí, ó, com essa vida de álcool gel, tem que usar. Usar máscara, álcool gel, mas tô achando que tem gente que tá, ó, passando. Será que vai virar uma obsessão álcool em gel? Que é isso, jogando álcool em gel na cara das pessoas? Já tem até gente colocando o nome do filho de álcool em gel. Já viu isso? Ó, aí já não é nem obsessão. Isso aqui depois nós conversamos no particular. Me chama lá. Bom, Carol, quando a gente fala dessa obsessão que a gente tratou hoje na maior parte do programa, né, obcecado, a gente está falando de alguém que tem um apaixonamento ou está cego por algo. Pode ficar um tempo curto, um tempo longo. Quando a gente fala do TOC, né, transtorno obsessivo-compulsivo, ou neurose obsessivo-compulsiva, a gente está falando de um quadro clínico, que é um pouquinho diferente. É uma questão que a pessoa ela tem um pensamento, e esse pensamento gera também uma compulsão, mas é assim, ó, eu preciso lavar a mão. Eu preciso lavar a mão 5 vezes por dia. Eu preciso contar 15 passos todos os dias para chegar até tal lugar. É uma ideia que a pessoa sabe que não tem sentido. No caso do que a gente falou do obcecado, para ele tem um sentido, aquilo tem um apaixonamento exagerado, mas tem um sentido. Nesse quadro clínico, não tem um sentido. A pessoa, ela sabe disso, mas ela precisa fazer, porque se ela não fizer, algo ruim pode acontecer. E a mente sustenta com medo do algo ruim, né? Não pela lógica, porque quando não tem lógica, parece que a mente não sustenta, né? Não sei. Nesse caso dessa compulsão, quando ela realiza, alivia temporariamente. Mas como é um quadro, né, patológico, neurótico, isso vai vir de novo. Então, vem a angústia, ela tem o pensamento, preciso fazer isso, ela realiza e alivia. No outro dia, se repete. Nesse caso, é um caso de tratamento, porque por trás desse pensamento, que ela sabe que não tem lógica, se esconde, a gente chama de recalcado, né? Está guardado um pensamento pior que o ego, que o eu dela não consegue lidar. Então, ele substitui esse pensamento original forte para o ego por outro, sem sentido, mas que vai aliviar. Por que a angústia volta? Porque o problema está lá, o problema real está lá, e ela não está lidando com ele. Então, o quadro do TOC, ele é um quadro clínico. É diferente, né, dessa primeira situação que a gente colocou, que também pode estar vinculado aí, né, a um tratamento, mas aí a gente vai muito mais para o lado da insegurança, para o lado da baixa autoestima, do que para uma condição, né, de algo ali que eu recalquei e fico realizando através do comportamento. Muito bom, e foi muito legal você trazer isso, Aline, porque tem muita gente hoje no Brasil que tem algum tipo de TOC, né? Inclusive tem alguma pergunta já tem pergunta aqui, pode colocar na tela aí, quem que participando com a gente agora. Vamos lá, é a Lise.
Tenho muita insegurança no meu casamento e crio situações na minha cabeça e me fazem querer controlar meu esposo. Você comentou sobre isso, né, Aline? Não sei o que fazer. Meu ciúme está acabando com o meu relacionamento. Mesmo meu parceiro não dando motivos. Como fazer, né, para lidar com isso? Primeira coisa, o que é legal é que ela já identificou que ela tem esse problema. Ela ter falado. Isso é a primeira coisa, né, Aline? Ela sabe que não é algo saudável. Essa insegurança, né, esse medo de perder esse marido, isso está vinculado novamente à questão da autoestima, baixa autoestima, de não se achar suficiente, de achar que esse marido pode deixá-la para alguém melhor. Então, essa insegurança é tão grande, esse medo é tão grande, que ela não consegue se enxergar numa relação de troca, numa relação de igual por igual, né? E principalmente nesse caso, não dá motivos, né? Então, cria motivos. Por quê? Porque se eu criar motivos, eu vou ficar atenta e eu não vou dar espaço para ser enganada, para ser traída e, ao mesmo tempo, vou garantir, né, essa fidelidade. Então, isso ela precisa cuidar, né, olhar para ela, ver realmente o nível de merecimento dela, que é uma troca realmente, né, com o parceiro ali e que não precisa se colocar no patamar abaixo disso. Então, ela tem que cuidar desse auto-amor aí. Tem que lidar, tem que cuidar com esse processo. E me parece que a gente vive numa cultura de relacionamentos, né? Dessa coisa de que você não pode dar amor demais, você sempre tem que, né, subjugar o outro, sempre, não, você ali, eu aqui, estamos numa luta, tem que ser durão, num jogo. porque se você demonstra amor, você... Não, sabe? Então, vai criando esse tipo de comportamento, exatamente, essa insegurança, que eu preciso ter, né? Ou se eu tenho um ciúme, Precisa ou de se a provas, pessoa... né? Exatamente. Então, se eu tenho um ciúme, às vezes eu tenho que esconder, engolir tudo isso, e às vezes você começa a projetar coisas que não existem. Sim. Tem muito a ver também com essa questão dessa noção de comportamento generalizado, de como a gente enxerga os relacionamentos. Sim, sim. E também, ao mesmo tempo, eu preciso mostrar que eu tenho ciúmes para mostrar que eu amo. Né? Então, cria ali, a gente falou de condições, né? Condições que não tem sentido, mas como se fossem provas que eu precisasse dar. Então, se eu tenho ciúme, se eu controlo você, se eu, né, te pergunto, se eu fico em cima de você, é porque, né, eu me preocupo com você. E isso é ilusório. Né? Na verdade, isso está escondendo a questão da insegurança e esse sentimento de insuficiência. Eu não sou suficiente para você, né? Então eu tenho que me colocar numa situação de suficiência. E eu fico cobrando para que você reconheça que eu sou suficiente. Quão suficiente eu sou para você. E tudo tem a ver com a pessoa que está lidando com isso, né? Claro, a gente pode ter o outro lado também que não colabora. A gente comentou isso há pouco. O outro pode ser que não colabore também, não é alguém disposto, disponível, que conversa, que dialoga. Mas aí também, se a pessoa não é capaz disso, se eu não consigo estabelecer isso com ela, me cabe? Sim. Eu tenho que rever também, né? Principalmente se for uma condição de namoro e tudo mais, né? Agora, uma coisa que tem que rever, eu sempre falo isso aí, tem que rever o tempo desse programa. Vamos aumentar, né, Carol? Vamos falar para quem manda esse negócio, sempre aumentar para 2 horas? O que é isso, né? Tem que rever, porque a gente pisca, acabou, e é isso mesmo, acabou o nosso tempo aqui no programa Entre Família. Mais uma vez, quero agradecer, Aline, é sempre muito, muito, muito especial ter você aqui. Você sempre traz aqui coisas novas, a gente fica aqui aprendendo, perguntando. Quase não dá para o telespectador perguntar, gente? Não dá, é muito papo. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Tenho a minha rede social, então quem quiser mandar perguntas, tá na televisão já. Vou falar assim, ó, vem achando aqui na rede social. É só procurar, manda lá, né, inbox no Instagram que fala, né? Eu acho que o que você falar pra mim, então, direct. Direct, exatamente, direct. É que me sopraram aqui, que eu também não sei. Enfim, no direct do Instagram, se tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui, estou à disposição. E um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Muito obrigada. É um prazer, Muito obrigado. E lá nas redes sociais você vai ver outro lado. Um outro lado. Falaram que é poeta. Diz que escreve poesia. Ela manda tudo. ver. Que é isso, gente? Minha amiga aqui, eu tô brincando. Muito obrigado, viu, Aline, por sua presença mais uma vez com a gente. Carol, obrigada. Mas você sabe, né, que o Entre Família acaba só para começar esse programa cheiroso, gostoso, cheio de saúde, que é o Vídeo Saúde. E hoje vai falar um pouco sobre essa relação, né, de problemas psíquicos e físicos. É isso mesmo, Teru? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Tiago. Boa tarde você que acompanha o Entre Família. A gente está aqui, sim, preparando, aqui, esquentando os motores para falar sobre um assunto muito, muito importante, que são as doenças psicossomáticas, como o emocional, como a nossa saúde mental afeta diretamente também o nosso biológico, o nosso corpo físico. E o especialista que está aqui vai dar dicas práticas para a gente tanto prevenir como tratar
esses problemas que vêm, sim, das doenças que primeiro surgem aqui. E, gente, com o aumento da pandemia, ou em tempos de pandemia pela Covid-19, a gente também tem visto um dado muito triste aumentando, que são as taxas de suicídio. Então, por isso, claramente, de hoje, vai enfrentar esse tema. Falo enfrentar porque realmente é um assunto difícil, mas necessário. Como prevenir ou baixar as taxas de suicídio durante ou em tempos de pandemia. E a receita que a gente aprende hoje aqui tá super levinha, na verdade são 3 em 1, tá? Que a gente vai fazer o leite de inhame, também o suco cremoso de maracujá e outro suco rosa, shake rosa, melhor dizendo aqui, tudo feito com inhame, um ingrediente depurativo maravilhoso. Mas, gente, cremoso de maracujá. Gente, aí pegou no meu calo aqui. Não, perfeito para o dia de hoje, né, Carol? Perfeito, nesse calor ainda. Quando junta Danilo, o diretor do programa, com Teru, Arlete, toda a produção desse vídeo de saúde, cara, só sai coisa boa. Aqui a gente tem que voltar lá de novo, viu, Carol? Que foi boa, a gente foi bem tratado lá. Sempre otimamente tratado. Mas eu quero estar junto com vocês aqui. Isso, aí vamos fazer um combinado. Delícia. E daqui a pouco você vai ter que sentar aqui também, tem que vir aqui também com a gente. Vamos combinar um bate-papo qualquer hora aí, Carol. Boa, isso mesmo. E quem ganha é você que está assistindo aqui com a gente. Até mais, Teru. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre marionetes. Quem é que comanda a sua vida aí? Vamos falar sobre esse assunto, gente. É aqui no Entre Família. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau.